Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Vitor Soares. Neste vídeo nós iremos estudar um documento muito importante, que é a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Você é convidada a estudar comigo esse documento que é muito importante. Eu trago ele de forma sistematizada, de forma esquematizada, para que você possa ter aí um material que facilite a sua vida. Mas antes, gostaria de te pedir que se inscreva no canal, acione ao sininho, para que você possa receber materiais iguais a esse. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso material. Nós temos aí a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. O material já começa a falar de uma preocupação de se seguir o movimento mundial pela educação inclusiva. Então, esse documento vem para que possa realmente responder a esse movimento que o planeta, esse movimento planetário em torno da educação inclusiva. E o Brasil vem respondendo a essas questões desse movimento mundial por meio de ações políticas, culturais, sociais e também ação pedagógica. Uma questão importante que nós temos que colocar aqui é que esse movimento vem defendendo o direito de todos os alunos para que eles possam aprender e participar sem discriminação. A educação inclusiva também se desenvolve como um paradigma educacional baseado em direitos humanos e vai conjugar igualdade e diferença, dois pontos importantes como valores indissociáveis. Marque aí essa questão de como se conjuga a igualdade e a diferença como valores indissociáveis. Vai avançar com a ideia de equidade formal ao contextualizar a exclusão histórica na escola e na sociedade, discutindo esses dois pontos que são pontos importantes. A questão da equidade formal e a questão de como isso deve ser contextualizado na exclusão, a partir da exclusão histórica na escola e a partir da exclusão histórica na sociedade. O documento avança trabalhando sobre a importância da educação inclusiva, que vem a ser o reconhecimento das dificuldades nos sistemas de ensino, tanto de reconhecer como também de se apropriar, de se adequar para que se desenvolva a educação inclusiva, a necessidade de confrontar práticas discriminatórias que infelizmente ainda acontecem no cotidiano escolar e que devem ser combatidas, devem ser confrontadas, devem ser deixadas, abandonadas, a criação de alternativas para superar essa discriminação, apontando caminhos, apontando meios para que se possa superar a discriminação, a centralidade da educação inclusiva no debate sobre a sociedade contemporânea, outro aspecto importante. É um assunto que sempre há a necessidade de se discutir e sempre há a necessidade de se entender que a educação inclusiva deve fazer o seu papel em uma sociedade, em uma educação do século XXI. E o papel da escola na superação da lógica da exclusão. Pontos importantes aí que a educação inclusiva vai abordar, a educação inclusiva vai confrontar, a educação inclusiva vai discutir e vai traçar caminhos para tentar resolver, dirimir e equalizar aí a educação para todos. Assim, por meio desse combate, desse intensivo a respeito de como deve ser a educação inclusiva no combate à discriminação e no combate ao desenvolvimento de uma educação que vai excluir as pessoas que não se enquadram naquilo que seria o ideal, nós temos aí alguns pontos que vão ser considerados na educação quando a gente fala de educação inclusiva. E aí a gente vai trabalhar a questão de mudanças que a organização escolar precisa passar para que se adeque à educação
inclusiva. Comecemos aí, então, pelos referenciais de construção de sistemas educacionais inclusivos. A partir desses referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, nós vamos ter a base para que possamos desenvolver uma educação voltada para todos. Também é importante repensar a organização das escolas e de classes especiais, repensar a questão da inclusão de todos em escolas regulares, pensar a respeito dessa organização, como as classes especiais devem ser compostas e como as escolas devem ser organizadas para abarcar a todos na perspectiva da educação inclusiva. Também pensar nas implicações para mudanças estruturais e culturais na escola. Pensar a nova cultura da inclusão, pensar que a escola é um espaço para todos e um espaço para atendimento das especificidades de todos os alunos, onde todos têm o direito de aprender. A partir disso, nós temos aí as instâncias que vão apresentar um modelo, apresentar um arquétipo, apresentar aí soluções, caminhos para que nós possamos desenvolver o trabalho. Então o MEC, junto com a Secretaria de Educação Especial do MEC, vem apresentando a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Junto com isso, vem o acompanhamento dos avanços do conhecimento e das lutas sociais. Esse movimento, esse avanço, vem contribuindo para se repensar a educação inclusiva de modo que a escola contemporânea possa abarcar a todos os alunos, para que todos os alunos tenham o direito à educação, por meio de promoção de políticas públicas para uma educação de qualidade para todos os alunos. O documento, a partir daqui, vai apresentar os marcos históricos e normativos, onde ele irá traçar pontos que são aí muito importantes para o nosso entendimento de onde nós partimos e para onde nós iremos. A partir disso, você tem um contexto histórico que vai aí iniciar com a escolarização, inicialmente como um privilégio, ou seja, poucos tinham o privilégio de estudar, apenas o aluno típico, apenas o aluno de classe elitizada e apenas aqueles que possuíam os meios de produção. A partir disso, se repensa sobre a questão da inclusão e da exclusão, um paradoxo que existe entre a questão da inclusão e da exclusão. E dos processos de segregação e de integração que vão sendo ali desenvolvidos ao longo da trajetória educacional. A partir disso, se tem aí o desenvolvimento da educação a partir dos direitos humanos e cidadania. Aqui entra agora a questão da educação especial. E a educação especial se dá por meio de vários aspectos. Lembremos que ela vai se desenvolver a partir do momento, do tempo e espaço, e que ela vai respeitar justamente os momentos que se seguem. Por isso, você tem aqui, a partir do primeiro momento, a organização tradicional baseado na normalidade e na anormalidade. Então, são nomenclaturas que já foram abandonadas, mas que de início, a partir do entendimento da educação especial, eram utilizados para fazer aí, para que se pudesse definir e desenvolver aí o trabalho. A partir disso, foram criadas instituições especializadas para que pudessem receber esses estudantes da anormalidade e foram desenvolvidas práticas baseadas em testes psicométricos, que eram testes que estavam mais voltados para a questão do comportamento. Então pode escrever aí, ó, testes psicométricos que estavam preocupados com o comportamento, ok? Escreve aí para você não esquecer o que significa isso. A partir disso, pessoal, você tem a trajetória aqui no Brasil, né? E aí você tem a institucionalização de vários
momentos que foram acontecendo ao longo da história. Por exemplo, você tem lá no século, meados do século XIX, 1854, o Imperial Instituto de Meninos Cegos, que é aí um primeiro momento para receber as crianças atípicas, as crianças cegas. Em 1857, o Instituto dos Surdos Mudos. A gente sabe que essa nomenclatura já caiu, mas à época era esse o nome. O Instituto Pestalozzi, já no século XX, 1926, início do século XX, você tem a institucionalização da primeira APAE em 1954. Lembrando, o trabalho era baseado na perspectiva da normalidade, da anormalidade e a partir da segregação, ou seja, instituições próprias para estes indivíduos, ok? Em 1945, atendimento para superdotados na Sociedade Pestalozzi. Já começa-se agora o atendimento não só às crianças atípicas, mas também às crianças que estão aquém, mas também às crianças que estão além. Fato interessante. Nós temos também a questão das políticas e da legislação que foi aí institucionalizada para que pudesse legalizar da base legal para a educação especial. Nós temos a LDB de 61, ok? Que é já o início, que vai falar a respeito da educação especial, ainda na perspectiva da segregação, ainda na perspectiva da normalidade e da anormalidade. Você tem as diretrizes e bases para o ensino na época, a época de primeiro e segundo graus, em 1971. 1973, o Centro Nacional de Educação Especial. Você tem a Constituição Federal, que já vai trazer vários avanços, já vai trazer vários direitos, avançando na ideia da educação especial, já avançando na ideia de como a educação especial deve ser desenvolvida. O ECA, em 1990, você tem já o ECA, que também vai trazer várias questões aí para as crianças e adolescentes. 90 e 94, Declarações Mundiais da Educação Inclusiva, que também é um marco importante. 94, Política Nacional de Educação Especial, outro marco importante, já trazendo e traçando vários elementos. Em 96, a nova LDB, e a nova LDB vai trazer também várias perspectivas interessantes, vai trazer aí vários direitos, e a inclusão se dá aqui de forma mais desenvolvida, vamos assim dizer, mais elaborada. Nós temos também o decreto número 3.298, que é a política de emprego, a inserção da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho. Observe que ainda nós temos a nomenclatura portadora de deficiência, que logo após é abandonada, mas já é um avanço, porque já se preocupa de fazer a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. 2001, você tem as diretrizes nacionais para a educação especial, também um outro movimento importante. O reconhecimento de Libras em 2002, o programa Educação Inclusiva. Depois você tem as medidas de promoção da educação, da inclusão e acessibilidade. 2006, você tem a Convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Você tem o PDE e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos em 2007. São vários documentos, vários normativos que vão auxiliar no processo de entendimento da educação especial. A partir disso, o que nós temos, pessoal? O documento vai trazer agora o objetivo da Política Nacional de Educação Especial. Aqui é uma parte importante, porque são pontos que já podem cair na prova, são pontos que podem ser cobrados na prova. Então, o objetivo geral é o acesso e a participação e aprendizagem de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação nas escolas regulares. Então eu quero frisar aqui, ó, pessoal, escolas regulares. Aqui você já tem um movimento, tá certo, de
Mudança de paradigma no que se refere onde essas crianças devem estar. Essas crianças devem estar aonde? Nas escolas regulares e não em escolas que vão segregar essas crianças. Outro objetivo que vai fazer parte outro ponto que vai fazer parte do objetivo geral é a orientação dos sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais. Então, aqui dando autonomia a cada sistema de ensino, porque nós sabemos que cada sistema de ensino vai ter aí suas necessidades. E vão ser traçadas aqui também algumas garantias, alguns pontos que são importantes para que esse documento possa ser desenvolvido, ser promovido. A transversalidade na educação especial é um ponto importante que deve ser desenvolvida desde a educação infantil até a educação superior. Então, todas as etapas e modalidades da educação básica e da educação superior devem ser trabalhadas na perspectiva da educação especial. O atendimento educacional especializado, que é um direito das pessoas com deficiência de terem essa suplementação ou essa complementação para o trabalho, para que o trabalho possa ser desenvolvido com essa modalidade, ok? Com a modalidade de educação especial. A continuidade da escolarização, que é um ponto muito importante, que às vezes pode ser deixado de lado, as famílias às vezes podem também deixar de lado, mas que nós não podemos esquecer. Por quê, pessoal? Porque é importante que o estudante tenha o direito de se desenvolver aos níveis mais elevados do ensino, para que ele tenha a possibilidade, inclusive, não só a questão trabalhista, mas a questão também de desenvolvimento, a questão acadêmica. Outro aspecto importante também é que nós tenhamos professores que sejam formados, que esses professores passem por formação continuada, que também os demais profissionais da educação também possam passar por essa formação continuada, para que o atendimento especializado seja um atendimento especializado de qualidade. Participação da família e da comunidade, um outro ponto importante também que deve ser levado em consideração. As famílias devem ser buscadas, devem ser também educadas dentro da perspectiva da educação. A educação pública deve trazer essa perspectiva. A acessibilidade em vários aspectos, urbanística, arquitetônica, a acessibilidade nos mobiliários e equipamentos, no transporte, na comunicação e informação. Por quê, pessoal? É essa acessibilidade que irá garantir o direito do estudante da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, para que ele venha estudar. E a articulação intersetorial, que será desenvolvida por meio de implementação de políticas públicas, ok? Então você tem vários setores que irão aí acompanhar e irão também promover, irão contribuir para a educação especial. Quem são os alunos atendidos da educação especial? Você tem aqui, pessoal, o seguinte: você tem um histórico da educação especial, onde você tem uma educação especial organizada de forma paralela à educação comum, e nesse momento atendia a alunos com deficiência ou que não se adequavam à estrutura rígida do sistema de ensino. Isso no primeiro momento, ok? Quando se fala em educação especial. O foco estava nos aspectos relacionados à deficiência e não na dimensão pedagógica. Esse foi o primeiro momento, ok? Então você tem aí mudanças conceituais e legislativas, e essas mudanças conceituais e legislativas auxiliaram no entendimento de como deveria ser o atendimento, quem deveria ser atendido e qual era o foco do atendimento. Tudo vai mudar agora. A partir de estudos no campo da educação e dos direitos humanos, se modifica conceitos, legislações, práticas educacionais e de gestão. E aí há a necessidade da reestruturação das escolas de ensino regular e das escolas e da educação especial. A partir disso, você tem um movimento, e esse movimento vai gerar vários documentos, vai gerar várias políticas públicas, inclusive vai gerar aí a Declaração de Salamanca
em 94, que é um ponto, a chave de virada no que se refere ao atendimento na educação especial. Aqui é a promoção das escolas regulares com orientação inclusiva, que são mais eficazes para combater atitudes discriminatórias. Esse é o entendimento da Declaração de Salamanca. E os alunos com necessidades educacionais especiais devem ter o acesso à escola regular. Mais uma vez aqui, pessoal, trazendo para vocês, a questão da escola regular. Ponto importante para o desenvolvimento do trabalho com essa modalidade de ensino. Você tem aí um princípio orientador, onde as escolas devem acomodar todas as crianças, independentemente da condição, ok? Acomodar todas as crianças, independentemente da condição. E essa é a educação inclusiva dentro da escola regular. O documento também vai apresentar para nós, pessoal, o conceito de necessidades educacionais especiais. Esse conceito aqui é muito importante. Interação das características individuais dos alunos com o ambiente educacional e social. Perceba que antigamente você tinha apenas um olhar para a questão do corpo da criança ou a questão apenas do físico da criança. E aí, com o passar do tempo, você se tem um entendimento de que as interações das características individuais dos alunos com o ambiente educacional e social vai influenciar em vários aspectos no desenvolvimento dessa criança. A educação especial integrada à proposta pedagógica da escola regular é um outro ponto também que é levado em consideração, porque a partir dessa nova proposta da educação pedagógica alinhada à educação especial, alinhada à educação regular, faz com que a inclusão se torne algo mais natural, se torne algo que possa ser desenvolvido e que a escola regular tem o seu papel primordial neste sentido. O atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. A partir daí você tem agora a clientela que vai fazer parte da educação especial, ok? Que vai fazer parte desse corpo de estudantes que irão ser atendidos nessa modalidade. A partir disso, nós vamos trabalhar agora o documento de trabalho Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que se dá por meio da articulação com o ensino comum para atender às necessidades educacionais especiais. Aqui é a classe regular sendo desenvolvida, utilizada, promovida para desenvolver a atividade na perspectiva da educação inclusiva. E a orientação para a organização de redes de apoio, formação continuada, identificação de recursos e desenvolvimento de práticas colaborativas. E a gente sabe, pessoal, que cada dia que passa nós temos que nos especializar, passar por formação continuada, sempre estarmos estudando, passando por processo de formação, para que nós tenhamos condições de atender a clientela da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. O documento apresenta algumas definições e classificações, e aí você tem essas definições e classificações contextualizadas, que não vão se esgotar em especificações de deficiência, transtorno, distúrbio, síndrome ou aptidão. Então ela não vai se limitar simplesmente em aspectos que são aí já conhecidos, mas ela vai ser subjetiva, essas definições e classificações. E lembrando que pessoas se modificam continuamente, transformando o contexto que se inserem. Então o desenvolvimento é individual, é subjetivo e deve ser respeitado. E outro aspecto é que o documento vai falar da importância de ambientes heterogêneos para a promoção de aprendizagem. O que vai fazer com que a criança se desenvolva são os ambientes heterogêneos, onde a criança vai sempre observar aquilo que é diferente da sua vivência e vai participar de novas vivências para que ele venha aí se desenvolver. O documento vai trazer também
o grupo de alunos atendidos, e aí ele vai trazer algumas definições, são definições importantes. Por exemplo, definição de pessoas com deficiência. É aquele que vai ter impedimento de longo prazo, sendo ele físico, mental ou sensorial, que em interações com barreiras vai restringir a sua participação plena ou efetiva da escola e na sociedade. Essa é a definição que o documento traz de pessoa com deficiência, ok? Já alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que têm alteração qualitativa nas interações sociais recíprocas e na comunicação no repertório de interesse e atividades restritos, estereotipado ou repetitivo. Vai incluir o aluno com TEA, síndromes e alunos aí com psicoses e outros transtornos que vão poder aí realmente ser aí voltados para essa clientela, ok? Então é basicamente o autista, tá certo? A criança com transtorno do espectro autista. Aluno com altas habilidades e superdotação. Quem é esse aluno? É aquele aluno que tem um potencial elevado em áreas intelectuais, acadêmica, de liderança, na sua psicomotricidade, nas artes, grande criatividade, que vai envolver a sua aprendizagem e a realização de tarefas em áreas de interesse. Nós temos aí vários alunos que têm essa potencialidade. Já foi feito estudos que a maioria dos alunos que têm altas habilidades ou superdotação ainda não foram descobertos. São alunos que têm grande facilidade em alguma área, em algum aspecto, em alguma inteligência múltipla e que realmente são de escola pública e que não tem esse atendimento porque a escola pública não tem perna para todo mundo. Então, é um aluno também, um aluno da educação especial. Falando sobre as diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, trabalhando essas diretrizes, iremos trabalhar os seguintes aspectos que o documento traz para a gente. Educação especial integrada, que é uma modalidade que perpassa todos os níveis e etapas e modalidades de ensino, deve realizar o atendimento educacional especializado e disponibiliza recursos e serviços orientando sua utilização no ensino regular. Então perceba que você tem aqui a definição de educação especial integrada, trabalhando na perspectiva transversal, que vai perpassar todos os níveis, etapas e modalidades de ensino da educação, e vai desenvolver aí a partir da disponibilização de vários recursos e orientações da utilização desses recursos no ensino regular. Qual é a função do atendimento educacional especializado? Pontos importantes. Você tem aí identificação e elaboração, assim como organização de recursos pedagógicos de acessibilidade. O ensino, ensinar barreiras para a plena participação. Eliminar. Eliminar barreiras para a plena participação dos alunos, de diferenciar-se que devem ser diferenciadas as atividades da sala comum, complementado aí pela formação dos alunos. Então as atividades de sala devem ser atividades diferenciadas, foco na autonomia e independência dos alunos na escola e fora dela, ponto importante, e a disponibilização de programas que vão aí contribuir de forma curricular o ensino de linguagens e códigos específicos e tecnologia assistiva. Então, a eliminação de barreiras, atividades diferenciadas, a questão do foco na autonomia e independência, a disponibilidade de meios e multimeios e tecnologia para que o estudante possa ter as possibilidades do desenvolvimento do trabalho. E aí você tem a articulação com a proposta pedagógica do ensino comum, que aqui você tem a educação, o atendimento educacional especializado, que deve estar articulado ao longo de toda a escolarização. E aí você tem a educação
o atendimento educacional especializado que deve ser desenvolvida ao longo de todas as etapas e modalidades da educação, e esse aluno deve ser atendido. Deve haver um monitoramento e avaliação também nesse sentido, que deve ser contínua da oferta do atendimento educacional especializado nas escolas públicas e centros especializados, e o trabalho deve ser a partir da educação infantil, se detectando, se fazendo o diagnóstico do estudante, da criança. Educação infantil é o primeiro passo para esse atendimento, onde será desenvolvida aí as bases necessárias para a construção do conhecimento, e será desenvolvido aí estímulos de forma global, estímulos aí de um modo geral, para que a criança possa se desenvolver, e a convivência com as diferenças e a valorização da criança deve ter o seu início na educação infantil. Falando sobre educação básica e educação especial, nós temos atendimento educacional especializado como oferta obrigatória nos sistemas de ensino. Você tem aí o atendimento que deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria instituição ou em centros especializados. Você tem o apoio ao desenvolvimento de alunos na educação de jovens e adultos e educação profissional. E você tem aí a interface com a educação indígena do campo quilombola, respeitando as diferenças socioculturais, respeitando aí a cultura de cada uma das modalidades aí que foram citadas. Na educação superior, você tem a promoção do acesso, permanência e participação dos alunos, 3 pontos importantes. O planejamento e organização de recursos e serviços para a acessibilidade arquitetônica e nos processos seletivos, e a educação bilíngue para alunos surdos se desenvolve por meio do ensino da língua portuguesa e da língua brasileira de sinais, a Libras, serviço de tradutor-intérprete de Libras no ensino de Libras para os demais alunos. Pontos importantes aí, como se dá a educação bilíngue de surdos. Quem é esse profissional? Como é que ele deve atuar? Como é que ele deve se desenvolver? Por quais processos ele deve passar? Os profissionais se desenvolvem por meio da atuação aí com conhecimentos específicos em diversas áreas da educação especial, e existem vários conhecimentos que devem ser desenvolvidos. A pessoa deve ter conhecimento aí de Libras, Braille, Soroban, orientação e mobilidade, comunicação alternativas, entre outros conhecimentos que devem ser desenvolvidos. A formação inicial e continuada deve ser um aspecto importante dentro do processo de formação desse profissional, e também deve-se levar em conta, o documento traz aí a importância da avaliação. Como é que é a avaliação dos estudantes da educação especial? Deve ser um processo dinâmico e formativo, focado no progresso do estudante, o progresso individual do estudante. Deve-se levar em consideração o tempo ampliado, ou seja, a adaptação de tempo, o uso de tecnologias assistivas conforme a necessidade do sujeito. Então, a avaliação, sempre a avaliação formativa, a avaliação que vai privilegiar o processo, a avaliação que vai privilegiar as adaptações, ok? Como é que o trabalho deve ser feito pelos sistemas de ensino? Quais são as responsabilidades dos sistemas de ensino de acordo com este documento? Disponibilizar funções de instrutor, tradutor, intérprete de Libras, guia, intérprete, monitor e cuidador. Assegurar acessibilidade arquitetônica, urbanística nos transportes e nas comunicações. Eliminar barreiras que dificultem o acesso aos espaços e recursos pedagógicos. Ou seja, a responsabilidade dos sistemas é dar oportunidade, é proporcionar meios e facilitar a vida do estudante para que ele possa ter acesso à educação. Maravilha, pessoal?
Então nós temos aí, pode colocar aqui em mim, nós temos aí então a facilidade de ter esse material, e esse material vai nos ajudar na compreensão sistematizada desse documento. Importante frisar o seguinte, pessoal, esse material não vai eximir a sua leitura do documento na íntegra, porém, ele vai ajudar bastante para que você possa entendê-lo de forma sistematizada, porque o documento vem de forma corrida. Agora, minha gente, nós vamos começar a fazer as questões. Pode colocar aí nas questões, por favor. Nós vamos colocar aqui as questões, minha gente. Questão número 1. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, quais as condições que a oferta de educação especial deve assegurar aos alunos com deficiência? A manutenção dos alunos com deficiência em escolas especializadas, na verdade, escolas regulares. A criação de turmas exclusivas para alunos com deficiência em escolas regulares. Aqui está certo, o problema são as escolas exclusivas que, na verdade, deveriam ser regulares. As turmas deveriam ser regulares, e tem errado. Permanência e participação dos alunos com deficiência no ensino regular, contemplando a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até o ensino superior, correto, pode marcar aí, gabarito letra C. Muito importante aí, questão correta, a letra C. Próxima questão diz o seguinte: a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, define como público-alvo da educação especial alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Item correto. Pode gabaritar. Gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte. Questão 3. São garantias da Política Nacional de Educação Especial, exceto... Então vem comigo. Letra A. A formação de professores para atendimento educacional especializado e demais profissionais de educação para a inclusão escolar, correto. A acessibilidade urbanística arquitetônica nos mobiliários e equipamentos nos transportes, na comunicação e informação, correto. A transversalidade da educação especial a partir do ensino fundamental até a educação superior, com atendimento educacional especializado, é a partir, pessoal, da educação infantil, ok? Esse item aqui é o que está errado. Pode gabaritar. Gabarito, letra C. Próxima questão diz o seguinte. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, para atuar na educação especial, cabe ao professor ter como base sua formação inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área. Pode gabaritar. Item corretíssimo. Gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte. Qual o principal objetivo da Política Nacional de Educação Especial do Brasil? Garantir atendimento educacional adequado às pessoas com deficiência. Muito bem. Olha só, o tanto que as outras estão erradas. Excluir pessoas com deficiência, errado. Oferecer apenas educação especial, errado. Limitar o acesso, errado. Desenvolver políticas que favoreçam somente a inclusão de alunos regulares. Todas estão erradas. Gabarito, letra A. Pode gabaritar aí, gabarito, letra A. Próxima questão vai dizer o seguinte. Questão 6. As opções a seguir apresentam ações que contribuíram para afirmar uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, à exceção de uma. Assinale-a. A defesa de uma educação inclusiva pelo Plano Nacional de Educação, correto.
a inclusão de disciplina de Libras no curso de formação de professores, correto. A instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência visando a cidadania da pessoa deficiente. Na verdade, pessoal, aqui é importante frisar o seguinte: visando a cidadania da pessoa deficiente. É muito interessante a gente tratar desse ponto, porque parece que a letra C está correta. Mas o que, que acontece? A instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência não visa a cidadania da pessoa com a pessoa deficiente. Por quê? Porque a pessoa deficiente já é cidadã. Parece que antes da LBI, a pessoa com deficiência não era cidadã. Item errado por conta disso, ok? Então vamos lá, pode voltar para minha tela. E aí, pessoal, é muito importante a gente frisar esse ponto, ok? A questão aqui da cidadania. Item C, ok? Porque você tem aí justamente um outro ponto, é muito importante. Porque a institucionalização ou a instituição da Lei Brasileira de Inclusão. Ela tem várias questões aí, tá certo? Da pessoa, para o desenvolvimento da pessoa deficiente, a educação, os direitos que devem ser ali preservados, garantidos, mas a cidadania já é algo inerente ao ser humano, ok? Por isso o item aí está errado. Pode colocar lá, por favor. Nós temos aqui, então, gabarito, letra C. Questão 7. A questão 7 diz o seguinte: de acordo com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, educação especial é uma modalidade de ensino. Isso significa que certifica os alunos por meio de diplomas. Pessoal, é muito importante frisar o seguinte: a preocupação dessa modalidade não é a certificação, é como que ela irá se desenvolver, perpassando de forma transversal em todos os níveis, etapas e modalidades da educação, ok? Importante frisar esse ponto, beleza? Pode voltar para mim, por favor? Nós temos aí, então, perpassa, ou seja, de forma transversal, por todas as etapas, níveis e modalidades da educação escolar. Esse sim é o nosso gabarito, ok? O próximo aqui vai dizer o seguinte, questão 8. A trajetória histórica da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva é marcada pela tensão entre os conceitos de educação inclusiva, educação e educação especial. Assinale a opção que identifica corretamente os dois conceitos. Então, vem comigo, vamos aqui ver qual é aquele que identifica melhor o conceito de educação inclusiva e especial. Educação inclusiva e especial significam a mesma coisa? Lembrando sempre, pessoal, educação inclusiva é maior do que a educação especial. A educação inclusiva vai abarcar muito mais pessoas, não necessariamente apenas o público da modalidade educação especial. O público da modalidade educação especial está dentro, então a educação inclusiva é maior, ela vai abarcar vários outros sujeitos, ok? Sujeitos que são diferenciados na perspectiva da diversidade, perfeito? Então não é a mesma coisa, tá certo? Não são a mesma coisa. Educação inclusiva é oposto da educação especial, já que se refere ao princípio constitucional de igualdade entre os cidadãos. Item errado também, educação inclusiva faz parte da educação especial. A educação especial faz parte da educação inclusiva, muito importante. Eles são pontos convergentes. Educação inclusiva é mais abrangente que a educação especial, pois integra todos os alunos no processo de aprendizagem. Agora sim, o gabarito correto, gabarito letra C. Questão 9, vamos lá para 9, que diz o seguinte: assinale a alternativa correta
de acordo com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base de sua formação pulso firme, autoritarismo, conhecimento sobre a dificuldade de aprendizagem. Pessoal, até o último item a gente pode considerar, que é o conhecimento sobre dificuldades de autoridade. Agora, pulso firme, de maneira nenhuma. A questão do pulso firme demanda aí uma questão de você cercear os direitos do estudante. E não é autoritarismo, na verdade é autoridade. Vários autores vão falar da perspectiva da autoridade. Então, item errado, ok? Pode colocar lá, por favor. Nós temos a letra B, que diz o seguinte: como base de sua formação, da sua formação inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área. Vamos ver os próximos? Com base na sua formação continuada, conhecimento de pedagogia tecnicista, já está errado aí, e primeiros socorros. A tecnicista é segregadora. Como base da sua formação inicial e continuada, conhecimento sobre o panorama nacional da educação brasileira em relação à evasão escolar. Apenas isso não basta. Então nós temos aqui gabarito, letra B, ok? Próxima questão vai dizer o seguinte: qual dos princípios a seguir é defendido pela Política Nacional de Educação Especial? Vamos lá. A segregação dos alunos já está errado. A criação de turmas exclusivas também está errado. A não necessidade da participação dos alunos com deficiência nas atividades extracurriculares está errado também. A proibição da matrícula de alunos com deficiência em escolas regulares, horroroso. A garantia do acesso, permanência dos alunos com deficiência na escola regular, com oferta e apoio a serviço especializado necessários. Agora sim, pessoal. Gabarito, letra E. Nós temos aí o gabarito letra E, que vai contribuir. Divide a tela para mim. Isso. Eu quero agradecer demais a sua participação. 10 questões aí que te ajudaram no entendimento de como esse material poderá ser cobrado. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.